Olá pessoal, vamos continuar agora, né? Nós vimos razão bem direitinho, agora nós vamos ver proporção. Nós lembramos, através já da nossa experiência matemática, através da própria razão, não é? E razões equivalentes, que elas mostram, não é? Que o relacionamento entre uma razão e outra, e esse relacionamento sendo de equivalência, de igualdade, isso nos dá a oportunidade de determinarmos e, como eu poderia dizer, registrar como sendo uma proporção. Porque a proporção nada mais não é, do que a sentença que indica a igualdade de duas razões. Então, quando eu tenho duas razões e elas são equivalentes, eu tenho a indicação da igualdade entre elas, o que acontece? Nós temos uma proporção, tá bom? Nós vamos conhecer as estruturas da proporção, né? Porque existem basicamente, e são mais aplicáveis, duas maneiras de se escrever. A primeira é essa: A está para B, assim como C está para D. Você vê que ao invés de usarmos o beliche, né, que é o quociente, que é o sinal de fração, nós usamos dois pontos, não é, para o quociente, não é, entre uma grandeza e outra. Nós usamos os quatro pontos juntinhos, daquele jeito, para realizarmos o sinal de igualdade. E novamente os dois pontinhos para indicarmos o que? A razão entre essa grandeza C e a grandeza D. Aquelas regras todas de razão, elas continuam em pleno vapor. Nós não podemos esquecer. Temos os números, temos quem dorme em cima, quem dorme embaixo, mas as unidades devem ser a mesma. Tá bom? Muito bom. Então vamos lá. A outra forma é a convencional, é que vocês mais observam e veem nas escolas, né? É mais comum os professores darem logo a característica maior de proporção, para que vocês possam já calcular as coisas e encontrar o resultado. Isso é normal, tá? Mas essa daqui, né, também né, o quociente, né, o sinal de razão aqui, ele está para A está para B, assim como C está para D. Ok? São frações, não há dúvida. A outra coisa também que nós temos que chamar a atenção, que é muito importante sabermos, né? Que quando você tem uma proporção, viu? Olha a proporção. Você tem um pessoal que dorme em cima. O pessoal que dorme em cima, né? Lá do beliche, o pessoal que está dormindo em cima, é chamado de antecedentes. O pessoal que vai dormir embaixo é chamado de consequentes. Okay? B e D consequentes, A e C antecedentes. Então, o que antecede o consequente é o pessoal que dorme em cima, e o consequente é o pessoal que dorme embaixo. Muito bom. Outra coisa importante, ó, nós na realidade, viu? Olha só como é bonita a matemática. Olha, na realidade, ao escrevermos, né, dessa forma aqui, nós observamos bem o que a matemática, o que os matemáticos determinaram como sendo extremos e como sendo os meios. Olha aqui, ó. Olha só que coisa linda. Tá vendo? Aqui é o quê? São os extremos, não é? Ó. Aqui são os extremos. E os meios são quais? Olha que legal. Os meios são quais? Os meios são esses. Esses são os meios, não é? Eles estão entre os extremos, eles estão no meio. Os meios são dois, tá? B e C são os meios. A e D são os extremos. Toda vez que você tiver dúvida, né? Você faz isso. Faz isso que eu fiz aqui, tá vendo? E aí você vai conseguir verificar bem direitinho o que são os meios e o que são os extremos. Porque tem
questão maliciosa, que ele diz assim: os meios são 2 e 3, os extremos são 4 e 5. Ele quer ver se você sabe montar essa proporção. Você está entendendo? Ele disse, que os meios são 2 e 3. E os extremos são 4 e 5. Está vendo? Ele faz a malícia para você esquecer que sabe o que são extremos e o que vem no meio, que são os meios. Tá? Então você não precisa errar uma questão dessa, basta fazer essa coisa aqui, essa ponte, né? Você está vendo? Você identifica facilmente. Você pega a estrutura, se ela já tivesse ligada, faz isso também para ver o que você quer, o que eles querem. Eles podem pedir assim: olha, calcule o extremo C, né? Dentro daquela proporção. Bom, você precisa saber quem é quem. Joia? E a outra coisa para finalizar essa parte de proporção é isso aqui, Quando os meios ou os extremos de uma proporção forem iguais, ela é dita proporção contínua. Isso significa o quê? Vou fazer aqui. Fazendo esse cantinho. Vamos ver aqui. Se você tem uma proporção, né? Não é a igualdade entre duas razões? É. Aonde ficam os meios? Aqui. Não é? Se os meios forem iguais, os meios forem iguais, por mais que aqui seja diferente, vamos que seja isso, tá? Ela é dita o quê? Proporção contínua, tá? Ela é uma proporção contínua, ok? Só que não pode ser assim, por quê? Porque está errado, né? Por que esse exemplo está errado? Porque eu não tenho, 2 vezes 2 tem que dar 4. Então aqui no caso, para ser válido, né? E ser correto, eu teria que fazer o quê? 4. Ou 4 e 1. Tá? É isso que eu tenho que observar. Toda proporção você vai aplicar o quê? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Essa é a propriedade básica, é a primeira propriedade. Nós vamos entrar logo em seguida, né, nas propriedades. Existem propriedades mais avançadas e uma propriedade básica que você vai usar sempre vai usar para essas questões que eles dão para vocês. Basta você lembrar dessa propriedade básica, que nós vamos ver daqui a pouco, tá bom? Então presta atenção aqui, uma proporção contínua é quando eu tenho o quê? Eu tenho os meios iguais, e aí eu posso escrever dessas duas formas, ou tenho os extremos iguais, olha só, tá? Ok? E aqui no caso, eu estou botando os extremos iguais, e aqui eu posso ter essas duas características aqui, tá certo? Elas duas são certas. São maneiras de se escrever e de se conseguir a proporcionalidade, não é? Proporcionalidade entre duas razões equivalentes. Elas são equivalentes, não é? Por quê? Por que são equivalentes? Porque quando eu pego 12 e divido por 2, eu tenho 1. Quando eu pego 4 e divido por 2, porque eu dividi 2 por 2, eu tenho 2. Aqui é a mesma coisa. Quando eu pego 3 e divido por 3, eu tenho 1. Quando eu pego 9 e divido por 3, eu tenho 3. Então elas são equivalentes. Tanto esses exemplos como esses aqui. Tá bom? E aqui a gente vai encerrando para essa primeira parte da aula de proporção. Curta, comente, compartilhe e continue perseverando. Você vai conseguir o seu objetivo, que é se dar bem, né? Ter mais entendimento, mais conhecimento, mais sabedoria para poder tomar as decisões
para a sua vida, para a continuidade dos seus estudos e também em determinados momentos, você fazendo prova, fazendo concursos, não é? Isso é importante. Obrigado por tudo, por estarem aqui, não é? E vamos para frente. Valeu!